Você não chegou aqui por acaso. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei que seu coração anda aflito, apertado, cansado de lutar contra contas que não fecham, contra dívidas que parecem não ter fim, contra a sensação de que o dinheiro sempre escapa pelas mãos no último momento. Existe algo que quase ninguém te contou, algo que foi escondido atrás de medo, culpa e falsas ideias sobre merecimento. E é exatamente isso que começa a se revelar agora. Florence Scovel ensinava que a vida não responde ao esforço desesperado, mas à palavra falada com fé. O que você diz sobre dinheiro molda a forma como ele se manifesta. Não é sobre sorte cega, é sobre alinhamento invisível. Quando você fala de escassez, você alimenta a escassez. Quando você fala de abundância, você começa a mover forças que estavam adormecidas. Você não está sozinho nessa jornada. Cada palavra que você ouve agora começa a reorganizar algo dentro de você. Existe um campo de possibilidades que responde à sua consciência. Ganhar dinheiro não é um privilégio de poucos, é um estado mental que pode ser aprendido, ativado e sustentado. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é difícil, que ganhar dinheiro exige sofrimento, que quem vence na loteria teve apenas sorte. Florence Scovel dizia que não existe acaso no universo, apenas leis em operação. A mente alinhada cria caminhos que parecem milagres aos olhos de quem não entende. Você não precisa competir, lutar ou implorar. Você precisa alinhar pensamento, palavra e sentimento. O dinheiro não chega quando você implora, ele chega quando você permite. Sair das dívidas começa dentro, na maneira como você se enxerga em relação à prosperidade. Enquanto você se vê como alguém que apenas sobrevive, o universo responde com sobrevivência. Quando você começa a se ver como alguém que prospera, portas invisíveis se abrem. Não é mágico no sentido infantil, é espiritual no sentido profundo. Algo maior começa a cooperar quando você para de resistir. Você não está atrasado. Você está exatamente no ponto em que precisava estar para ouvir isso. Existe uma tensão interna em quem vive lutando financeiramente. Um aperto constante no peito, uma preocupação que não dorme, um medo silencioso de não conseguir. Florence Scovel chamava isso de consciência de perda, e ela dizia que enquanto essa consciência governa, o fluxo permanece bloqueado. O primeiro passo não é ganhar dinheiro, é abandonar o medo de perdê-lo. Você não pode atrair abundância enquanto seu corpo inteiro vibra em segurança. O universo não responde ao que você deseja, ele responde ao que você acredita ser verdade. Se você acredita que nunca ganha, você confirma isso diariamente. Se você começa a afirmar que o dinheiro vem por caminhos inesperados, esses caminhos começam a se desenhar. Você não precisa saber como. O como não é sua função. Sua função é manter a palavra firme, mesmo quando nada ainda parece ter mudado. Talvez você esteja pensando que já tentou de tudo, que já orou, já desejou, já pediu. Mas Florence Scovel fazia uma distinção clara entre pedir e declarar. Pedir vem da falta, declarar vem da certeza. Quando você declara, você se coloca em acordo com a lei espiritual. Quando você pede desesperadamente, você reforça a ausência. Ganhar dinheiro através da manifestação não é forçar o universo, é retirar a resistência interna. É sair da posição de vítima e entrar na posição de co-criador. O dinheiro não é seu inimigo, ele é um mensageiro que responde à sua identidade. Enquanto você se vê como alguém que luta, ele chega em doses pequenas. Quando você se vê como alguém que recebe, ele encontra espaço para permanecer. Existe um momento silencioso em que tudo muda. Não é quando o dinheiro chega, é quando você muda antes dele chegar. Florence Scovel dizia que o milagre acontece no invisível, antes de se tornar visível. Algo começa a se reorganizar nos bastidores da sua vida. Pessoas certas surgem, ideias inesperadas aparecem. Oportunidades que antes passavam despercebidas começam a chamar sua atenção. Você começa a sentir uma calma diferente, mesmo antes da evidência. Essa calma é sinal de alinhamento. Você não força mais, você confia. E confiar não é desistir, é descansar na certeza de que a lei não falha. O dinheiro começa a se mover quando você para de persegui-lo e passa a permitir que ele venha até você. Você não precisa convencer ninguém. Você não precisa explicar isso para quem não está pronto. Esse caminho é interno. Florence Scovel dizia que a palavra falada em fé é mais poderosa do que qualquer esforço físico. Cada afirmação correta é como uma semente lançada em solo fértil.
Mesmo que você ainda não veja nada brotar, algo já começou. E agora, enquanto você continua ouvindo, algo ainda mais profundo começa a se revelar. Porque isso não é só sobre ganhar dinheiro. É sobre mudar o destino financeiro que parecia repetitivo. É sobre sair das dívidas não apenas no papel, mas na mente. E isso muda tudo. Bloco 2. Existe uma razão pela qual tantas pessoas jogam na loteria com medo e expectativa misturados. Elas desejam o dinheiro, mas ao mesmo tempo, acreditam que não merecem. Florence Scovel ensinava que o sentimento de não merecimento é um dos maiores bloqueios da abundância. Você pode repetir afirmações, fazer rituais, visualizar números, mas se no fundo você sente culpa ao imaginar ganhar dinheiro, a porta permanece fechada. O universo não pune, ele apenas reflete. Se você acredita que dinheiro causa problemas, você inconscientemente o afasta. Se você associa ganhar dinheiro à perda de controle, ao julgamento alheio ou ao medo de errar, sua mente cria barreiras invisíveis. O primeiro alinhamento é emocional. Você precisa se sentir em paz com a ideia de prosperar, não como exceção, mas como estado natural. Talvez você tenha ouvido que ganhar na loteria é improvável, que é coisa de ilusão. Mas Florence Scovel não falava de probabilidades, falava de leis. A lei da palavra falada, a lei da fé, a lei da expectativa. Ela dizia que aquilo que você espera com convicção se manifesta por caminhos inesperados. O detalhe que quase ninguém percebe é que a mente condicionada espera perder. Mesmo quando compra um bilhete, espera perder. Essa expectativa contradiz o desejo, e a lei responde à expectativa, não ao desejo superficial. Você precisa alinhar expectativa e palavra, não com ansiedade, mas com certeza tranquila. A certeza não grita, ela descansa. Quando você se vê internamente como alguém que ganha, algo começa a mudar na forma como você age, pensa e reage. Existe uma virada interna que acontece quando você para de usar a loteria como fuga e passa a vê-la como possibilidade. Florence Scovel dizia que não devemos colocar Deus à prova, mas também não devemos limitar os canais pelos quais a abundância pode vir. O dinheiro pode vir por salário, ideias, heranças, oportunidades ou até por caminhos que parecem improváveis. O erro é se apegar ao método. Quando você se fixa apenas em ganhar na loteria como salvação, você cria tensão. Quando você se abre para a abundância por múltiplos canais, a energia flui. E, curiosamente, quando você solta o apego, o improvável ganha espaço para acontecer. Sair das dívidas não exige desespero, exige alinhamento. Você pode sentir agora uma mistura de esperança e medo. Esperança porque algo dentro de você reconhece essa verdade. Medo porque mudar crenças assusta. Florence Scovel dizia que a fé verdadeira muitas vezes começa desconfortável, porque ela desafia padrões antigos. Você foi treinado para lutar, não para receber. Foi ensinado a se esforçar até a exaustão, não a confiar. Mas confiar não é passividade, é ação interna. É manter a palavra correta mesmo quando o cenário externo ainda não mudou. Cada vez que você afirma que o dinheiro vem facilmente, você enfraquece anos de condicionamento. Cada vez que você se vê fora das dívidas, você começa a criar essa realidade. Existe um ponto em que a mente racional tenta sabotar esse processo. Ela diz que isso é ilusão, que não funciona, que é perigoso acreditar. Florence Scovel dizia que a mente humana teme perder o controle, mas a alma reconhece a verdade. Você não precisa lutar contra a dúvida, apenas não alimentá-la. A dúvida perde força quando você não conversa com ela. Você escolhe qual voz reforça. A voz da escassez grita urgência. A voz da abundância fala com calma. Quando você aprende a ouvir a voz certa, sua vida começa a se reorganizar de dentro para fora. Talvez você ainda não veja sinais externos, mas algo interno já mudou. Você está mais atento, mais consciente, menos desesperado. Isso é sinal de realinhamento. Florence Scovel dizia que o alívio interno precede o milagre externo. Quando o medo diminui, o fluxo aumenta. O dinheiro responde ao estado de consciência, não ao esforço físico. Ganhar dinheiro se torna uma consequência, não uma batalha. Sair das dívidas deixa de ser um sonho distante e começa a parecer inevitável. A abundância não é um evento isolado, é um novo padrão. E enquanto você segue ouvindo, uma pergunta começa a ecoar silenciosamente dentro de você.
E se tudo o que te disseram sobre dinheiro estivesse incompleto? E se você nunca foi azarado, apenas condicionado? E se agora fosse o momento exato de quebrar esse ciclo? Essa pergunta não surge por acaso. Ela prepara o terreno para a próxima revelação. Porque a partir daqui, a forma como você fala, pensa e sente sobre dinheiro nunca mais será a mesma. E isso muda mais do que você imagina. Existe um momento decisivo em que a pessoa percebe que não é o mundo que precisa mudar. É o ponto interno de comando. Florence Scovel ensinava que a vida funciona como um espelho obediente. Ele não discute, não julga, não questiona. Ele apenas reflete com precisão aquilo que está sendo sustentado na consciência. Se você sustenta a ideia de luta, a vida entrega luta. Se você sustenta a ideia de esforço excessivo para ganhar dinheiro, o dinheiro sempre virá acompanhado de cansaço. O que quase ninguém percebe é que a loteria, para muitas pessoas, se tornou um símbolo de escape e não de alinhamento. E o universo não responde ao desejo de fuga, ele responde à identidade. Enquanto você se vê como alguém tentando sair das dívidas, você permanece preso ao ciclo de tentar. Quando você começa a se ver como alguém que naturalmente vive em abundância, a realidade começa a se ajustar a essa nova verdade. Talvez você tenha passado anos sentindo que sempre chega perto, mas nunca alcança. Perto de ganhar mais, perto de quitar dívidas, perto de respirar aliviado. Florence Scovel dizia que o quase é um sinal de resistência inconsciente. Algo dentro ainda acredita que não pode ir até o fim. Essa crença não é culpa sua. Ela foi construída ao longo do tempo. Palavras ouvidas na infância, exemplos de luta ao seu redor, histórias repetidas de fracasso financeiro. Tudo isso se acumulou silenciosamente. Mas o que foi aprendido pode ser desaprendido. A palavra falada com consciência começa a dissolver esses padrões antigos. Cada afirmação correta atua como um comando, e comandos repetidos criam novos caminhos. Existe um detalhe crucial que separa quem manifesta de quem apenas deseja. Florence Scovel chamava isso de neutralidade emocional. Quando você deseja ganhar dinheiro com desespero, você emite falta. Quando você afirma com calma, você emite certeza. A certeza não acelera o coração, ela acalma. Você começa a sentir uma estranha tranquilidade, mesmo antes de qualquer mudança concreta. Essa tranquilidade é o sinal de que você saiu da frequência de sobrevivência. O dinheiro não flui bem em ambientes de pânico. Ele flui em ambientes de confiança. Sair das dívidas exige mais do que cálculo. Exige mudança de estado interno. Talvez você tenha acreditado que manifestar significa imaginar números, repetir frases mecanicamente ou esperar um evento milagroso. Mas Florence Scovel sempre deixou claro que o milagre acontece quando a pessoa abandona o conflito interno. Enquanto você discute mentalmente se isso é possível, você bloqueia o fluxo. Enquanto você se permite considerar que isso pode ser verdade, algo começa a se abrir. Não é sobre convencer a mente racional, é sobre não permitir que ela governe tudo. A mente é uma ferramenta, não o comandante. Quando ela assume o controle, ela limita. Quando ela serve à fé, ela organiza. Existe uma mudança silenciosa que começa a acontecer no seu comportamento diário, quando o alinhamento se inicia. Você começa a agir com mais segurança, a falar com mais firmeza, a escolher diferente. O universo responde a essas micromudanças. Florence Scovel dizia que a fé verdadeira produz ação inspirada. Não é esforço forçado, é movimento natural. Uma conversa surge, uma ideia aparece. Um impulso estranho te leva a um lugar ou decisão que antes você ignoraria. Nada parece extraordinário isoladamente, mas tudo começa a se encaixar. E quando você olha para trás, percebe que algo estava sendo conduzido. Você pode não perceber agora, mas esse bloco marca uma virada. Até aqui, você começou a soltar o medo. A partir daqui, você começa a reconstruir a identidade. E identidade cria destino. O dinheiro não chega para quem pede. Ele chega para quem se reconhece como receptor. Essa é uma das verdades mais profundas ensinadas por Florence Scovel. E ainda há camadas mais profundas sendo reveladas. Bloco 4. Existe uma programação invisível que governa a maioria das decisões financeiras das pessoas. Florence Scovel dizia que o maior inimigo da prosperidade não é a falta de oportunidade, é o hábito mental. Há pessoas que, mesmo ganhando mais dinheiro,
continuam endividadas. Outras, mesmo com menos recursos, conseguem prosperar. A diferença está no padrão interno. O hábito de esperar o pior, de se preparar para a perda, de antecipar problemas, cria exatamente essas situações. O universo responde à preparação interna. Se você se prepara para perder, ele entrega experiências de perda. Se você se prepara para ganhar, ele começa a organizar ganhos. Talvez você tenha desenvolvido o hábito de se proteger emocionalmente contra decepções. Você não espera muito, não se permite acreditar totalmente. Isso parece prudente, mas espiritualmente é bloqueio. Florence Scovel dizia que a expectativa é a linguagem do universo. Aquilo que você espera com convicção se manifesta. Não amanhã, não no seu tempo, mas no tempo exato da lei. Quando você joga na loteria esperando perder, você confirma essa expectativa. Quando você afirma internamente que o dinheiro vem até você por canais perfeitos, você muda o comando. Não é sobre controlar o resultado, é sobre alinhar a expectativa. Existe um medo silencioso que muitas pessoas não admitem. O medo de ganhar dinheiro e não saber lidar. O medo de errar, de ser julgado, de perder tudo depois. Esse medo cria uma autossabotagem poderosa. Florence Scovel ensinava que aquilo que você teme, você atrai, não como punição, mas como espelho. Enquanto você associa prosperidade ao risco emocional, sua mente bloqueia o acesso. O primeiro passo não é ganhar, é se sentir seguro com a ideia de ganhar. É permitir que a abundância seja algo neutro, leve, natural. Você pode começar a perceber agora que o dinheiro sempre esteve associado à tensão na sua vida. Contas, prazos, cobranças, discussões. Essa associação precisa ser dissolvida. Florence Scovel dizia que você deve abençoar o dinheiro, vê-lo como amigo, não como fonte de conflito. Quando você muda a relação, o fluxo muda. O dinheiro não gosta de ambientes de culpa e medo. Ele se multiplica onde há gratidão e clareza. Sair das dívidas começa quando você para de odiar o dinheiro por não tê-lo tido antes. Existe uma virada profunda quando você deixa de perguntar por que não ganha e começa a afirmar que ganha. A pergunta mantém você no passado. A afirmação cria futuro. Florence Scovel alertava que perguntas excessivas enfraquecem a fé. A fé não explica, ela declara. Você não precisa entender todas as leis para que elas funcionem. Você não entende eletricidade completamente, mas ela funciona. Da mesma forma, a lei da prosperidade opera independentemente da sua análise racional. Talvez você esteja começando a sentir algo diferente agora, um misto de alívio e estranheza. Isso acontece quando velhos padrões começam a perder força. Florence Scovel dizia que, antes da manifestação externa, há um colapso interno do antigo padrão. É como se algo estivesse sendo desmontado. Isso pode gerar desconforto momentâneo, mas é sinal de progresso. Não recue. Não volte ao discurso antigo. Sustente a nova palavra, mesmo que pareça prematura, porque a partir daqui, algo ainda mais sensível começa a ser ativado. Não apenas a ideia de ganhar dinheiro, mas a confiança de que você é sustentado. E quando essa confiança se instala, a vida começa a responder de formas que parecem coincidência, mas não são. São leis em movimento. E o próximo passo revela exatamente como manter esse fluxo sem perder o alinhamento. Existe um ponto em que a pessoa percebe que o maior obstáculo nunca foi a falta de dinheiro, mas a relação emocional com ele. Florence Scovel ensinava que aquilo que você resiste, persiste. Quanto mais você luta contra a falta, mais a falta se apresenta. Isso acontece porque a luta mantém o foco no problema, não na solução. Você foi condicionado a acreditar que precisa se preocupar para se proteger, que precisa sofrer para merecer, que precisa se sacrificar para ganhar dinheiro. Mas essa lógica não é espiritual, é apenas um hábito coletivo. Quando você começa a relaxar internamente, algo muda. Relaxar não é desistir, é parar de brigar com a realidade enquanto ela se reorganiza. O dinheiro responde a quem confia mais do que a quem força. Talvez você tenha passado muito tempo tentando controlar cada detalhe, calculando, prevendo, se preparando para o pior. Florence Scovel dizia que o excesso de controle é uma forma disfarçada de medo, e o medo nunca cria abundância. Ele apenas mantém o ciclo de sobrevivência. Quando você começa a soltar o controle excessivo, você abre espaço para a inovação divina. Isso não significa irresponsabilidade, significa alinhamento.
Você faz o que precisa ser feito, mas deixa o resultado nas mãos da lei. Essa entrega cria uma leveza que muda tudo. Ganhar dinheiro deixa de ser um peso emocional e passa a ser um fluxo natural. Existe um momento específico em que a pessoa começa a perceber sinais sutis. Pequenas melhorias, alívios inesperados, soluções que surgem no último momento. Florence Scovel dizia que esses sinais são confirmações da lei em ação. Eles não devem ser ignorados nem supervalorizados. Eles servem para fortalecer a fé. Quando você reconhece esses sinais com gratidão, você amplia o fluxo. Quando você os ignora por achar pequenos demais, você perde a oportunidade de consolidar o novo padrão. Cada melhora é um degrau. Cada degrau confirma que você saiu da estagnação. Talvez você ainda esteja cercado por pessoas que não acreditam. Pessoas que reforçam o medo, a escassez, a dificuldade. Florence Scovel aconselhava silêncio estratégico. Não discuta seus novos pensamentos com quem ainda vive no padrão antigo. A palavra falada tem poder, mas também é vulnerável quando exposta ao ceticismo constante. Proteja seu processo. O alinhamento é interno antes de ser visível. Você não precisa de aprovação externa para prosperar. Você precisa de consistência interna. Existe uma mudança profunda quando você começa a se ver como alguém que sempre encontra soluções financeiras. Essa identidade começa a moldar suas escolhas. Você deixa de aceitar menos do que merece. Você começa a dizer não para situações que drenam sua energia. Florence Scovel dizia que a prosperidade começa quando você honra seu próprio valor. O dinheiro responde ao valor que você reconhece em si. Se você se trata como alguém que apenas aceita o que sobra, a vida responde da mesma forma. Quando você se trata como alguém digno de abundância, o mundo começa a refletir isso. E aqui existe uma virada importante. A manifestação não acontece quando você está desesperado para sair das dívidas, mas quando você começa a sentir que elas já não definem mais quem você é. Quando a dívida deixa de ser identidade e passa a ser apenas uma circunstância temporária, o poder muda de mãos. Florence Scovel dizia que você deve chamar as coisas que não são como se já fossem, não como fantasia, mas como decreto interno, e esse decreto começa a reorganizar tudo silenciosamente. Bloco 6. Existe uma diferença sutil entre esperar e confiar. Esperar ainda carrega ansiedade. Confiar carrega paz. Florence Scovel dizia que a paz é o maior sinal de alinhamento espiritual. Quando você começa a sentir paz mesmo antes de ganhar dinheiro, algo poderoso está acontecendo. Isso significa que você saiu da frequência da falta. O dinheiro não se move bem em ambientes de tensão. Ele flui onde há estabilidade interna. Essa é uma das chaves mais ignoradas por quem tenta manifestar. Eles querem o resultado sem mudar o estado interno. Talvez você tenha vivido muito tempo acreditando que a vida é uma luta constante, que sempre haverá um problema financeiro esperando na esquina. Essa crença cria vigilância constante. Florence Scovel ensinava que a vigilância excessiva atrai exatamente aquilo que se teme. Quando você relaxa a vigilância e substitui por confiança, você muda o comando. Isso não significa fechar os olhos, significa abrir a consciência. Você começa a perceber oportunidades onde antes via apenas risco. Você começa a agir com mais clareza, menos impulsividade. Existe um ponto em que a mente tenta trazer o passado de volta. Ela relembra erros, perdas, fracassos financeiros. Florence Scovel dizia que o passado só tem poder se você o alimenta. A lei atua no presente. Quando você insiste em se definir pelo que já aconteceu, você recria o mesmo ciclo. Quando você se define pelo que está afirmando agora, você cria um novo caminho. O dinheiro não responde à sua história. Ele responde à sua consciência atual. Você pode começar a notar que sua linguagem está mudando. Você fala menos de problema e mais de solução. Menos de dívida e mais de fluxo. Menos de medo e mais de possibilidade. Essa mudança não é estética, é estrutural. Florence Scovel dizia que a palavra falada molda a substância invisível que depois se materializa. Cada frase correta é um ajuste fino no campo. Você está treinando sua mente a aceitar o novo padrão. E a mente, quando treinada, se torna uma aliada poderosa. Existe também um teste silencioso que acontece nesse estágio. Algo pode parecer atrasar. Um pequeno obstáculo pode surgir. Isso não é retrocesso, é confirmação. Florence Scovel ensinava que antes da manifestação definitiva, muitas vezes ocorre um teste de firmeza. A pergunta invisível é:
Você mantém a palavra mesmo quando o cenário oscila. Se você mantém, o fluxo se consolida. Se você volta ao discurso antigo, o ciclo se repete. Esse é um ponto decisivo. Talvez você perceba agora que não está mais tão desesperado. Isso não significa que desistiu. Significa que amadureceu internamente. O desespero fecha caminhos. A confiança abre. Sair das dívidas começa a parecer um processo natural, não uma batalha. Ganhar dinheiro deixa de ser um sonho distante e começa a parecer coerente com quem você está se tornando. A abundância começa a se encaixar na sua identidade e, a partir daqui, algo ainda mais profundo começa a ser ativado. Não apenas a confiança no dinheiro, mas a confiança na vida. Quando essa confiança se instala, o universo começa a cooperar de formas quase invisíveis. Coincidências se acumulam. Soluções aparecem. E o que antes parecia impossível começa a se tornar lógico. Esse é o início de um novo padrão. E ele está apenas começando. Existe um instante preciso em que a pessoa percebe que não está mais tentando convencer o universo de nada. Ela simplesmente passa a concordar com ele. Florence Scovel ensinava que concordar espiritualmente é cessar a resistência. Enquanto você tenta provar, justificar ou explicar por que merece ganhar dinheiro, você permanece em conflito. O acordo acontece quando você assume internamente que a abundância é um direito natural, não uma exceção concedida a poucos. Nesse ponto, algo silencioso se estabiliza dentro de você. A ansiedade diminui, o pensamento desacelera, o corpo relaxa. Essa mudança não é psicológica apenas, é energética. O campo responde quando você sai da posição de quem pede e entra na posição de quem recebe. Receber não exige esforço, exige permissão. Talvez você esteja começando a notar que sua relação com o tempo também muda. Antes, tudo parecia urgente. Contas, prazos, pressões. Florence Scovel dizia que a urgência é filha do medo. Quando você entra em alinhamento, o tempo deixa de ser um inimigo. As coisas acontecem no momento certo, não no momento da ansiedade. Isso não significa demora. Significa precisão. O dinheiro começa a chegar por caminhos que não geram desgaste. Uma solução surge antes do colapso. Um recurso aparece antes da falta se tornar crítica. Essa antecipação é sinal de fluxo. O universo começa a trabalhar a seu favor quando você não o empurra contra você. Existe um padrão antigo que começa a se dissolver agora. O padrão de se preparar para o pior, de imaginar cenários negativos como forma de proteção. Florence Scovel alertava que imaginar o pior é convidá-lo. A imaginação é uma ferramenta criativa poderosa, não um brinquedo inofensivo. Quando você começa a imaginar soluções em vez de problemas, você muda a matéria-prima da sua realidade. A mente deixa de fabricar obstáculos e passa a fabricar caminhos. Isso não é fantasia, é direcionamento consciente. Ganhar dinheiro passa a ser uma consequência lógica desse novo direcionamento. Talvez você perceba que algumas pessoas começam a se afastar naturalmente, não por conflito, mas por diferença de frequência. Florence Scovel dizia que quando você muda internamente, o ambiente precisa se ajustar. Pessoas que vivem no discurso da falta se sentem desconfortáveis perto de quem começa a prosperar internamente. Isso não é soberba, é alinhamento. Você não precisa cortar ninguém. A vida reorganiza os contatos. Novas conexões surgem, conversas diferentes acontecem, ideias mais expansivas circulam ao seu redor. O campo se atualiza para acompanhar sua nova identidade. Existe também uma mudança no modo como você reage aos imprevistos. Antes, qualquer gasto inesperado gerava pânico. Agora, gera confiança de que haverá solução. Florence Scovel dizia que a confiança é o antídoto do medo. Quando você confia, você não entra em colapso diante do desafio. Você observa, respira e afirma internamente que tudo coopera para o seu bem. Essa postura muda o desfecho. O dinheiro começa a se mover mais rápido quando você não entra em desespero. O desespero paralisa. A confiança direciona. E aqui acontece uma virada sutil, porém decisiva. Você começa a perceber que não está apenas tentando sair das dívidas. Você está se libertando de um padrão emocional antigo. A dívida deixa de ser um peso existencial e passa a ser um ajuste temporário. Florence Scovel ensinava que quando a identidade muda, as circunstâncias seguem. E essa mudança de identidade já começou. O que vem a seguir não é sorte.
É coerência entre quem você está se tornando e o que você passa a receber. Bloco 8. Existe uma crença profundamente enraizada que começa a ruir agora. A crença de que ganhar dinheiro precisa ser difícil. Florence Scovel dizia que essa ideia é uma herança coletiva, não uma verdade espiritual. A vida não exige sofrimento como pagamento. Ela responde à clareza. Quando você acredita que tudo precisa ser árduo, você cria atrito. Quando você começa a aceitar que as coisas podem fluir com facilidade, você remove obstáculos invisíveis. A facilidade não é preguiça, é alinhamento. O esforço correto é interno, não exaustivo. Talvez você esteja começando a perceber que suas escolhas estão mudando. Pequenas decisões, mas consistentes. Você administra melhor, fala diferente, pensa com mais estratégia e menos emoção. Florence Scovel ensinava que a fé verdadeira produz sabedoria prática. Não é esperar milagres enquanto age de forma desorganizada. É agir com clareza enquanto confia na lei. Essa combinação cria estabilidade. O dinheiro gosta de estabilidade. Ele se aproxima de quem sabe recebê-lo sem medo, sem culpa, sem auto-boicote. Existe um ponto em que a pessoa percebe que não precisa mais provar nada para ninguém, nem justificar seus sonhos, nem explicar sua fé. Florence Scovel aconselhava discrição no processo criativo. A palavra falada tem poder, mas o silêncio estratégico preserva esse poder. Quando você guarda sua visão, ela amadurece. Quando você expõe demais, ela se enfraquece. Você começa a entender que prosperar é um processo íntimo antes de ser visível. E isso traz uma tranquilidade nova, quase desconhecida. Talvez você note agora que sua atenção mudou de foco. Antes, você observava quem ganhava e se comparava. Agora, você observa a si mesmo e se alinha. Florence Scovel dizia que a comparação é um desvio de energia. Cada pessoa tem seus canais perfeitos. Quando você tenta copiar o caminho do outro, você bloqueia o seu. A abundância chega por vias personalizadas. O que funciona para você pode não funcionar para ninguém mais. E isso não é injustiça, é precisão espiritual. Existe também uma liberação emocional acontecendo. Uma sensação de que você não precisa mais carregar o peso do passado financeiro. Erros, perdas, escolhas mal feitas começam a perder força emocional. Florence Scovel dizia que o perdão é uma ferramenta de prosperidade. Perdoar a si mesmo libera o fluxo. Enquanto você se pune internamente, você bloqueia o recebimento. Quando você se trata com compaixão, a vida responde com generosidade. Essa é uma lei silenciosa, mas infalível. E enquanto esse bloco se encerra, algo importante se consolida. Você não está mais apenas ouvindo sobre manifestação. Você está praticando internamente, mesmo sem perceber. Seu estado mudou. Sua palavra interna mudou. Sua expectativa mudou. E quando esses 3 elementos se alinham, o universo começa a responder de forma consistente. O que vem a seguir aprofunda ainda mais esse alinhamento, porque agora não se trata apenas de atrair dinheiro, mas de sustentar a abundância sem retornar ao antigo padrão. E isso é o que realmente transforma uma vida. Existe um ponto silencioso em que a pessoa percebe que já não reage mais como antes. Situações que antes despertavam medo agora despertam observação. Florence Scovel ensinava que quando a consciência muda, a reação automática perde força. Isso é sinal de domínio interno. Você não está negando a realidade, está escolhendo como se posicionar diante dela. E essa escolha altera o desfecho. O dinheiro responde a quem não entra em colapso diante da pressão. Ele se move melhor quando encontra clareza, não desespero. Essa estabilidade começa a se tornar seu novo normal, mesmo que você ainda não tenha todas as respostas. Talvez você note que sua mente tenta buscar confirmações externas o tempo todo. Resultados imediatos, sinais claros, garantias. Florence Scovel alertava que a fé verdadeira não exige provas antecipadas. Ela caminha antes da evidência. Quando você condiciona sua confiança ao resultado, você inverte a ordem da lei. A evidência segue a convicção, não o contrário. Sustentar a palavra correta quando nada ainda mudou é o que fortalece o campo. Essa sustentação cria coerência, e coerência cria manifestação. Existe uma armadilha comum nesse estágio: a tentativa de acelerar o processo por ansiedade. Florence Scovel dizia que a pressa nasce da dúvida. Quando você confia, você não corre.
Você se mantém firme. O universo não trabalha sob pressão emocional. Ele responde ao alinhamento constante. Cada vez que você tenta apressar, você interfere. Cada vez que você se mantém estável, você coopera. Ganhar dinheiro deixa de ser um evento isolado e passa a ser uma sequência de decisões coerentes. Talvez você esteja começando a perceber mudanças sutis na forma como fala sobre dinheiro. Menos reclamação, menos dramatização, mais neutralidade. Essa neutralidade é poderosa. Florence Scovel dizia que a emoção exagerada bloqueia o fluxo tanto quanto o medo. O dinheiro não gosta de extremos emocionais. Ele flui onde há equilíbrio. Quando você aprende a falar sobre dinheiro sem tensão, você remove um bloqueio antigo. Sair das dívidas começa a parecer uma reorganização, não uma guerra. Existe também uma mudança no modo como você observa o mundo. Você começa a perceber oportunidades onde antes via apenas limitações. Uma conversa casual, uma informação aparentemente simples, um insight inesperado. Florence Scovel ensinava que a ação inspirada surge quando a mente está tranquila. Não é esforço, é clareza. Você começa a agir no momento certo, sem forçar. E essas ações, somadas, criam resultados sólidos. O fluxo se constrói passo a passo, não por explosões caóticas. E aqui acontece uma virada importante. Você começa a confiar mais em si mesmo, não apenas na lei, mas na sua capacidade de sustentar um novo padrão. Essa confiança é essencial. Florence Scovel dizia que o universo não entrega mais do que a pessoa acredita poder sustentar. Quando você se sente capaz de administrar, receber e manter, o fluxo aumenta. O dinheiro começa a se sentir bem-vindo. E quando ele se sente bem-vindo, ele fica. Bloco 10. Existe um momento em que a pessoa percebe que a antiga narrativa interna já não faz sentido. A narrativa de luta, de sacrifício constante, de escassez inevitável. Florence Scovel ensinava que histórias internas moldam destinos externos. Enquanto você repete a história da dificuldade, você a mantém viva. Quando você abandona essa história e assume uma nova narrativa, a realidade começa a se ajustar. Não é negação do passado, é a atualização do presente. Você não é mais quem precisava lutar para sobreviver. Você está se tornando alguém que sabe prosperar. Talvez você perceba que agora consegue imaginar um futuro financeiro estável sem sentir culpa. Isso é um avanço profundo. Florence Scovel dizia que a culpa é um bloqueio silencioso da abundância. Muitas pessoas sabotam ganhos porque acreditam inconscientemente que não merecem. Quando você começa a se sentir confortável com a ideia de ter dinheiro, de ganhar dinheiro, de sair das dívidas, você libera o acesso. O conforto interno precede a materialização. O dinheiro chega onde ele é bem recebido. Existe uma diferença entre desejar e assumir. Desejar ainda coloca o futuro distante. Assumir traz o futuro para o presente interno. Florence Scovel ensinava que você deve agir, pensar e sentir como se aquilo que deseja já estivesse a caminho. Não com arrogância, mas com naturalidade. Essa naturalidade cria congruência. O universo responde à congruência. Quando sua palavra, seu sentimento e sua expectativa se alinham, o fluxo se estabelece. Talvez você esteja começando a notar que suas decisões financeiras estão mais conscientes, menos impulsivas, mais alinhadas. Isso não é coincidência. Florence Scovel dizia que a sabedoria acompanha a prosperidade verdadeira. O dinheiro não vem apenas para gastar, ele vem para organizar. Quando você começa a agir com responsabilidade tranquila, você demonstra prontidão. E prontidão atrai mais recursos. O fluxo se amplia quando encontra a estrutura interna. Existe também uma mudança na forma como você lida com o medo do futuro. Antes, o futuro parecia ameaçador. Agora, parece aberto. Florence Scovel ensinava que o medo do amanhã é uma projeção do passado. Quando você solta o passado, o amanhã se torna leve. Essa leveza permite que o novo se instale. A abundância não gosta de ambientes carregados de passado. Ela floresce onde há espaço. E enquanto este bloco se encerra, algo se firma dentro de você. Uma sensação de que você não está mais à mercê das circunstâncias. Você ainda não viu tudo mudar externamente, mas internamente algo já se reorganizou. E isso é irreversível. Florence Scovel dizia que quando a consciência muda,
Não há retorno ao antigo padrão. O que vem a seguir aprofunda ainda mais esse novo estado, porque agora não se trata apenas de atrair dinheiro, mas de viver em coerência com a abundância que você começou a aceitar como parte de quem você é. Existe um ponto silencioso em que a pessoa percebe que não está mais pedindo permissão para prosperar. Florence Scovel ensinava que a maioria das pessoas vive como se precisasse de autorização invisível para ganhar dinheiro, como se prosperar fosse um erro moral. Essa crença age como um freio constante. Quando você começa a se libertar dessa ideia, algo interno se endireita. Você para de se encolher diante das oportunidades, para de minimizar desejos, para de se justificar. Essa mudança não é arrogância, é alinhamento. O universo não responde à hesitação. Ele responde à clareza interna de quem sabe o que aceita receber. Talvez você perceba que agora consegue dizer frases internas que antes causavam desconforto. Frases como: eu ganho dinheiro com facilidade, eu vivo em abundância, eu saio das dívidas de forma natural. Antes, essas palavras pareciam mentira ou exagero. Agora, começam a soar possíveis. Florence Scovel dizia que quando a palavra começa a soar natural, a lei já está operando. A resistência diminuiu. O campo começa a se ajustar. A mente deixa de discutir e começa a cooperar. E quando a mente coopera, ela organiza ações, escolhas e percepções de forma mais inteligente. Existe uma mudança sutil no modo como você observa pessoas prósperas. Antes, talvez houvesse inveja, comparação ou sensação de distância. Agora, começa a surgir reconhecimento. Florence Scovel ensinava que aquilo que você admira sem ressentimento se aproxima de você. Quando você vê prosperidade e não sente desconforto, você sinaliza prontidão. O dinheiro circula em ambientes onde não há conflito emocional com ele. Quando você se sente confortável ao ver outros ganhando, você mostra ao universo que também sabe ganhar. Talvez você comece a notar que pequenas quantias começam a aparecer com mais frequência. Um valor inesperado, um desconto, uma solução que reduz gastos. Florence Scovel dizia que a lei começa a se manifestar em escalas compatíveis com o nível de aceitação. Não despreze pequenos sinais. Eles são treinamento. Cada pequena evidência fortalece a confiança. Cada confirmação reduz o medo. E o medo reduzido abre espaço para manifestações maiores. O fluxo se constrói gradualmente para que você possa sustentá-lo. Existe também um ajuste acontecendo na sua relação com responsabilidade. Prosperar não é apenas receber, é saber conduzir. Florence Scovel ensinava que a prosperidade verdadeira vem acompanhada de ordem. Quando você começa a organizar, planejar e agir com consciência, você demonstra maturidade espiritual. O dinheiro se sente seguro onde há clareza. Ele não gosta de caos emocional. Ele se fixa onde encontra estrutura interna. Essa estrutura começa a se formar naturalmente em você. E aqui uma nova compreensão se instala. Você percebe que manifestar não é controlar resultados. É manter alinhamento contínuo. Não é um evento isolado. É um estado sustentado. Ganhar dinheiro deixa de ser uma obsessão e passa a ser uma consequência. Sair das dívidas deixa de ser um drama e passa a ser um processo. A abundância começa a se integrar à sua vida de forma silenciosa, sem alarde, mas com consistência. E isso prepara o terreno para algo ainda mais profundo. Bloco 12. Existe uma fase em que o antigo medo tenta retornar de forma sutil, não como pânico, mas como dúvida leve. Florence Scovel dizia que a dúvida é o último mecanismo de defesa do padrão antigo. Ela surge quando o novo começa a se firmar. Pensamentos como: e se não funcionar? E se isso for ilusão? E se eu me decepcionar aparecem? Não lute contra eles. Apenas não construa diálogos longos com eles. A dúvida enfraquece quando não recebe atenção. A fé se fortalece quando recebe constância. Talvez você note que agora consegue escolher conscientemente o que alimentar internamente. Antes, os pensamentos surgiam e você os seguia. Agora, você observa e decide. Florence Scovel ensinava que dominar a palavra interna é dominar o destino. A palavra falada em silêncio tem tanto poder quanto a falada em voz alta. Quando você se afirma internamente mesmo em meio ao ruído externo, você mantém o alinhamento.
Essa constância cria estabilidade, e estabilidade atrai recursos. Existe uma mudança importante na forma como você reage ao atraso aparente. Antes, atraso significava fracasso. Agora, significa ajuste. Florence Scovel dizia que a lei nunca se atrasa, ela apenas organiza. Quando algo não acontece no tempo da ansiedade, está sendo preparado no tempo da precisão. Essa compreensão reduz a frustração, e a frustração reduzida mantém o campo limpo. O dinheiro não se manifesta bem em ambientes de irritação e impaciência. Ele se move melhor onde há confiança sustentada. Talvez você esteja começando a sentir uma confiança mais silenciosa, menos eufórica, mais estável. Isso é maturidade espiritual. Florence Scovel ensinava que a euforia pode ser tão desequilibrante quanto o medo. O estado ideal é a certeza tranquila. Nesse estado, você não precisa se convencer o tempo todo. Você simplesmente sabe. Essa certeza não grita, não prova, não discute. Ela se mantém. E o universo responde a quem se mantém. Existe também uma mudança na forma como você lida com escolhas financeiras. Você começa a respeitar mais seus limites, seus ritmos, seus valores. Prosperar não é gastar para provar, é investir com consciência. Florence Scovel dizia que a verdadeira abundância não precisa de validação externa. Quando você age com coerência interna, o dinheiro começa a permanecer. Não apenas chega, mas fica. E isso muda completamente a experiência financeira. E ao final deste bloco, algo importante se consolida. Você não está mais tentando se tornar alguém próspero. Você está deixando de ser alguém limitado. Essa diferença é fundamental. O que vem a seguir não é aprendizado, é integração. A abundância começa a se tornar parte da sua identidade, não um objetivo distante. E quando isso acontece, a realidade não tem outra escolha senão se reorganizar, porque a lei responde àquilo que você aceita como verdade sobre si mesmo. Existe um momento profundo em que você percebe que não está mais tentando mudar o mundo ao seu redor, mas permitindo que ele se ajuste a quem você se tornou. Florence Scovel ensinava que a realidade externa é o último estágio da manifestação. Antes dela, tudo acontece internamente. Quando você para de reagir compulsivamente às circunstâncias, você assume o lugar de comando. O dinheiro deixa de ser algo que controla seu humor e passa a ser um recurso que responde à sua estabilidade. Essa inversão é poderosa. Ela muda a hierarquia interna. Você não serve mais ao medo. O medo passa a perder espaço naturalmente. Talvez você comece a notar que situações que antes se repetiam simplesmente deixam de acontecer. As mesmas crises, os mesmos apertos, os mesmos finais previsíveis. Isso não acontece por sorte. Florence Scovel dizia que padrões se rompem quando a consciência se eleva acima deles. Você não precisa lutar contra o padrão antigo, apenas deixar de vibrar nele. Quando você não oferece mais a mesma resposta emocional, a situação perde sustentação. O ciclo se encerra silenciosamente, e no lugar dele, algo novo começa a se formar. Existe uma clareza diferente surgindo agora. Você começa a perceber onde antes se sabotava sem perceber. Pequenas decisões, pequenas concessões, pequenas falas internas. Florence Scovel ensinava que a prosperidade é construída nos detalhes. Não são grandes gestos esporádicos, mas alinhamentos constantes. Quando você começa a corrigir esses detalhes, o fluxo se estabiliza. Ganhar dinheiro deixa de depender de picos e passa a se apoiar em constância. Sair das dívidas deixa de ser um evento dramático e passa a ser uma consequência lógica. Talvez você perceba que agora consegue visualizar o futuro sem ansiedade, não como um sonho distante, mas como uma continuação natural do presente. Florence Scovel dizia que a imaginação disciplinada cria realidade. Não é fantasiar, é ensaiar internamente o estado que você deseja sustentar. Quando você imagina com calma, sem urgência, você cria um molde estável. Esse molde começa a atrair experiências compatíveis. O universo responde a moldes claros, não a desejos confusos. Existe também uma mudança na forma como você lida com decisões importantes. Você sente menos pressão externa e mais orientação interna. Florence Scovel chamava isso de direção divina. Não é uma voz mística, é uma sensação de coerência. As escolhas passam a fazer sentido por dentro antes de fazer sentido por fora. Essa coerência reduz erros, evita desperdícios e cria eficiência.
O dinheiro começa a fluir melhor quando encontra decisões alinhadas. E aqui, algo se consolida de vez. Você não está mais tentando provar que a manifestação funciona. Você está vivendo como se ela fosse uma lei natural. Essa mudança é definitiva. Quando a fé deixa de ser tentativa e passa a ser postura, a vida responde com consistência. A abundância começa a se integrar ao seu cotidiano sem esforço excessivo. E isso prepara o terreno para a etapa final desse processo, onde a prosperidade deixa de ser buscada e passa a ser sustentada. Bloco 14. Existe um ponto em que a pessoa percebe que não sente mais urgência em falar sobre dinheiro. Antes, o tema vinha carregado de emoção, medo ou expectativa exagerada. Agora, ele se torna neutro. Florence Scovel ensinava que a neutralidade é sinal de domínio. Quando algo deixa de te dominar emocionalmente, você passa a dominá-lo. O dinheiro começa a ocupar seu lugar correto. Nem salvador, nem vilão. Apenas recurso. E quando ele ocupa esse lugar, ele flui com muito mais liberdade. Talvez você perceba que agora consegue receber sem culpa. Receber ajuda, oportunidades, ganhos. Florence Scovel dizia que muitas pessoas bloqueiam a prosperidade porque se sentem desconfortáveis ao receber. Elas aprenderam a dar, a se sacrificar, a se esforçar, mas não a aceitar. Quando você aprende a receber com naturalidade, você fecha o circuito da abundância. Dar e receber passam a fazer parte do mesmo movimento, e esse movimento se expande. Existe também uma mudança na forma como você se posiciona diante de escolhas arriscadas. Antes, você evitava por medo. Agora, você avalia com clareza. Florence Scovel ensinava que a fé não elimina a inteligência, ela a aprimora. Prosperar não é agir por impulso, é agir com discernimento. Quando você se sente internamente seguro, você consegue diferenciar intuição de ansiedade. Essa distinção evita erros e direciona decisões mais acertadas. O dinheiro respeita quem age com consciência. Talvez você esteja começando a perceber que sua vida não gira mais exclusivamente em torno da falta. Outros aspectos ganham espaço. Relações, saúde, descanso. Florence Scovel dizia que a prosperidade verdadeira é integrada. Quando o dinheiro deixa de ser o centro, ele encontra espaço para circular. A obsessão cria tensão, a integração cria equilíbrio, e o equilíbrio sustenta o fluxo a longo prazo. Existe uma sensação sutil de maturidade espiritual se instalando. Você não precisa mais de promessas exageradas, nem de provas constantes. Você confia no processo. Florence Scovel ensinava que a maturidade espiritual é reconhecer que a lei opera mesmo quando você não está pensando nela. Você faz sua parte interna e vive sua vida, e a vida responde. Essa confiança relaxada é extremamente poderosa. E ao final deste bloco, algo essencial se revela. Você não está mais buscando ganhar dinheiro para se sentir seguro. Você está se sentindo seguro. E por isso, o dinheiro se organiza ao seu redor. Essa inversão muda tudo. É aqui que muitas pessoas param de oscilar e começam a estabilizar. O que vem a seguir é a consolidação final. A fase em que a abundância deixa de ser um processo e se torna um estado contínuo. Existe um instante em que você percebe que não precisa mais se vigiar o tempo todo para manter o alinhamento. Antes, havia esforço consciente, atenção constante, quase um medo de errar o pensamento. Florence Scovel ensinava que, quando a consciência se estabelece, ela se sustenta sozinha. O alinhamento deixa de ser algo que você faz e passa a ser algo que você é. Essa transição é sutil, mas profunda. Você não se cobra tanto, não se corrige a cada segundo, e ainda assim permanece firme. O dinheiro começa a responder com mais constância porque encontra um campo estável, não um campo ansioso tentando acertar. Talvez você perceba que situações que antes te tirariam do eixo, agora passam sem te abalar. Um gasto inesperado, uma demora, uma resposta negativa. Florence Scovel dizia que a estabilidade emocional é o maior sinal de prosperidade verdadeira. Não é quanto você tem, é como você reage ao que acontece. Quando você não entra em pânico, você mantém o comando. E quando você mantém o comando, a realidade se ajusta. O dinheiro começa a circular com menos atrito porque você deixou de reagir de forma extrema. Existe também uma mudança na forma como você fala consigo mesmo quando algo não sai exatamente como esperado. Antes, havia crítica, cobrança,
Culpa. Agora, há ajuste e aprendizado. Florence Scovel ensinava que a autocrítica excessiva fecha canais. A correção serena abre caminhos. Quando você se trata com respeito, você sinaliza ao universo que sabe conduzir o que recebe. Essa postura cria confiança no campo, e confiança no campo atrai mais recursos. Talvez você comece a perceber que suas intenções financeiras estão mais limpas. Menos desejo de provar algo, menos necessidade de compensar dores antigas. Florence Scovel dizia que intenções puras criam manifestações sustentáveis. Quando o dinheiro deixa de ser usado para curar feridas emocionais, ele passa a fluir com mais leveza. Você não precisa mais que ele valide seu valor. E quando você não precisa, você recebe. Essa é uma das grandes ironias da lei. Existe um ponto em que a gratidão deixa de ser uma prática forçada e passa a ser um estado natural, não uma gratidão exagerada, mas um reconhecimento tranquilo do que funciona. Florence Scovel ensinava que a gratidão estabiliza o fluxo, não porque agradecimento compra favores, mas porque ele confirma alinhamento. Quando você reconhece o que já está em movimento, você fortalece o movimento. O dinheiro gosta de ser reconhecido sem drama, sem idolatria, sem medo. E aqui, algo essencial se firma. Você não está mais tentando sair das dívidas para finalmente viver. Você já começou a viver enquanto o processo acontece. Essa mudança tira o peso do objetivo final e permite que o caminho seja mais leve. Florence Scovel dizia que quando você vive como se já estivesse sustentado, a sustentação se manifesta, não como mágica, mas como consequência inevitável. Bloco 16. Existe uma serenidade nova acompanhando você agora. Não aquela calma frágil que depende de tudo dar certo, mas uma calma firme, que permanece mesmo quando algo ainda está em ajuste. Florence Scovel ensinava que essa serenidade é o solo onde a prosperidade cria raízes profundas. Sem ela, o dinheiro até pode chegar, mas não permanece. Com ela, o fluxo se estabiliza. Você começa a perceber que não precisa mais vigiar o futuro com ansiedade. O futuro começa a parecer cooperativo. Talvez você note que sua relação com decisões financeiras se tornou mais clara. Você não age mais por impulso nem por medo. Você age por coerência. Florence Scovel dizia que a coerência interna é o maior atrativo de ordem externa. Quando suas decisões refletem quem você se tornou, a vida responde com consistência. O dinheiro começa a respeitar seus limites porque você passou a respeitá-los também. E respeito cria permanência. Existe também uma mudança na forma como você enxerga desafios. Eles deixam de ser ameaças e passam a ser ajustes de rota. Florence Scovel ensinava que nada vem para punir, tudo vem para ensinar. Quando você adota essa postura, você aprende mais rápido e sofre menos. O sofrimento prolongado nasce da resistência. O aprendizado rápido nasce da aceitação consciente. Essa aceitação não é resignação, é inteligência espiritual. Talvez você perceba agora que sua mente não corre mais atrás de promessas milagrosas. Você não precisa de garantias exageradas nem de provas constantes. Florence Scovel dizia que quem confia não vive em busca de sinais, vive em estado de certeza. Essa certeza não faz barulho, mas é extremamente poderosa. Ela sustenta o fluxo mesmo quando o cenário oscila, e essa sustentação é o que diferencia quem manifesta uma vez de quem vive em abundância contínua. Existe um reconhecimento silencioso acontecendo dentro de você, um entendimento de que você não foi criado para viver em aperto constante, que lutar o tempo todo não é virtude. Florence Scovel ensinava que a vida foi feita para ser vivida em expansão, não em contração. Quando você aceita isso como verdade, algo profundo se alinha. O dinheiro passa a ser uma ferramenta de expressão, não de sobrevivência, e isso muda completamente a experiência. E ao final deste bloco, algo se torna claro. Você não está mais esperando que a vida mude para então confiar. Você confia, e por isso a vida muda. Essa inversão é a chave final. Tudo o que foi construído até aqui se integra nesse ponto. A abundância deixa de ser um objetivo distante e passa a ser o pano de fundo da sua existência. O que ainda virá não será surpresa, será confirmação, porque quando a consciência se transforma, a realidade apenas acompanha. Existe um entendimento profundo que se instala quando você percebe que não precisa mais vigiar seus pensamentos o tempo todo, porque sua base já mudou. Florence Scovel ensinava que, quando a mente é reeducada,
Ela passa a servir automaticamente à verdade que foi aceita. Você não precisa mais se corrigir a cada instante, porque o velho padrão perdeu força. A escassez deixa de ser o idioma principal. A abundância passa a ser o idioma natural. Isso não acontece de forma dramática, acontece de forma silenciosa. E tudo o que é silencioso, quando é verdadeiro, é duradouro. Talvez você perceba que agora consegue atravessar momentos de instabilidade sem perder a confiança. Antes, qualquer oscilação era interpretada como sinal de fracasso. Agora, é apenas parte do movimento. Florence Scovel dizia que a fé madura não se abala com aparências temporárias. Ela sabe que a lei continua operando mesmo quando o cenário externo ainda está em ajuste. Essa confiança impede recaídas emocionais. E recaídas emocionais são o que mais interrompem o fluxo financeiro. Quando você não recua internamente, a realidade não tem como recuar externamente. Existe também uma mudança na forma como você se vê dentro do mundo. Você não se sente mais pequeno diante do sistema, das circunstâncias ou das estatísticas. Florence Scovel ensinava que a pessoa alinhada não se submete a números, probabilidades ou previsões negativas. Ela entende que a lei espiritual não compete com leis humanas. Ela as transcende. Isso não significa ignorar a realidade prática. Significa não se limitar por ela. Ganhar dinheiro deixa de parecer algo distante ou reservado a outros. Passa a parecer compatível com quem você é. Talvez você comece a perceber que sua relação com desejo também mudou. Antes, desejar vinha acompanhado de ansiedade. Agora, vem acompanhado de clareza. Florence Scovel dizia que o desejo correto não cria tensão, cria direção. Quando você deseja algo e permanece em paz, você está alinhado. Quando você deseja algo e entra em agitação, você está em conflito. Essa diferença muda tudo. A paz mantém o canal aberto. A agitação o fecha. E você está aprendendo a permanecer em paz mesmo enquanto deseja. Existe um sentimento novo de autossuficiência interna se formando. Não no sentido de isolamento, mas no sentido de segurança. Florence Scovel ensinava que quando a pessoa se sente sustentada por dentro, ela deixa de implorar por fora. Essa postura muda a forma como o mundo responde. Pessoas passam a respeitar mais seus limites. Oportunidades surgem com menos desgaste. Soluções aparecem sem tanto esforço. O dinheiro começa a circular ao redor de quem não está desesperado por ele. E aqui algo essencial se consolida. Você não está mais tentando manifestar algo específico para provar que funciona. Você está vivendo de acordo com uma nova consciência. Essa consciência não depende de um evento isolado para se validar. Ela se valida na constância, na estabilidade, na coerência. E quando a consciência se estabelece, a realidade apenas segue, não por obrigação, mas por lei. Bloco 18. Existe um ponto final em que a pessoa entende que a abundância nunca foi algo a ser conquistado, mas algo a ser permitido. Florence Scovel ensinava que o esforço excessivo nasce da crença de separação. Quando você se sente separado da fonte, você luta. Quando você se reconhece conectado, você permite. Essa permissão não é passividade, é confiança ativa. Você age quando precisa agir, descansa quando precisa descansar e confia o tempo todo. Essa combinação cria equilíbrio, e equilíbrio sustenta prosperidade. Talvez você perceba agora que não sente mais necessidade de convencer ninguém, nem de explicar suas escolhas, nem de justificar sua fé. Florence Scovel dizia que quem está alinhado não discute leis, vive resultados. A necessidade de convencer surge quando ainda há insegurança interna. Quando a segurança se instala, o silêncio se torna suficiente. Você segue sua vida, faz suas escolhas e observa a realidade responder. Essa postura atrai respeito e cooperação. Existe também uma mudança na forma como você lida com o dinheiro que entra. Ele não é mais gasto para aliviar a ansiedade ou preencher vazios. Ele é usado com consciência. Florence Scovel ensinava que a prosperidade verdadeira não é barulhenta. Ela é funcional. Ela organiza, sustenta, expande. Quando você usa o dinheiro sem tensão emocional, ele permanece. Quando você o usa para compensar dores, ele se dissipa. Essa maturidade financeira é fruto da transformação interna que você viveu até aqui. Talvez você comece a perceber que sua vida como um todo está mais alinhada. Não apenas a área financeira. Relações mais equilibradas, decisões mais claras,
menos conflitos internos. Florence Scovel dizia que a abundância é um reflexo de harmonia geral. Quando a harmonia se instala, o dinheiro acompanha. Ele não vem sozinho. Ele vem como parte de um conjunto. E isso cria uma sensação de estabilidade que antes parecia distante. Existe uma compreensão silenciosa agora. Você entende que o processo não termina, mas se estabiliza. Não é que você nunca mais precise ajustar nada. É que agora você sabe como ajustar sem entrar em colapso. Florence Scovel ensinava que a verdadeira vitória espiritual é a capacidade de retornar ao alinhamento rapidamente. E você aprendeu isso. Essa habilidade é o que garante continuidade. É o que impede recaídas profundas. E ao final deste bloco, a lição mais importante se revela. Você não ganhou algo externo. Você se tornou alguém diferente internamente. E essa diferença muda tudo. O dinheiro, a abundância, a saída das dívidas deixam de ser eventos raros e passam a ser consequências naturais de quem você é agora. Você não chegou aqui por acaso. Cada etapa teve um propósito. E a partir daqui, a vida não precisa mais te ensinar pela dor. Ela passa a responder pela cooperação. Essa é a verdadeira prosperidade. Existe um fechamento silencioso acontecendo agora, não como um fim abrupto, mas como a conclusão de um ciclo interno. Florence Scovel ensinava que todo ciclo de transformação verdadeira termina com integração. Você não precisa mais reforçar, repetir ou se convencer. Aquilo que antes exigia esforço, agora acontece naturalmente. Sua mente não retorna com facilidade ao discurso antigo, porque ele já não faz sentido. A escassez perdeu a lógica interna. A abundância passou a ser coerente com quem você é. Esse é o sinal mais claro de que a mudança foi real. Talvez você perceba que, mesmo quando pensamentos antigos tentam surgir, eles não encontram mais espaço. Não porque você os combate, mas porque não se identifica mais com eles. Florence Scovel dizia que pensamentos só têm poder quando encontram identidade. Quando você deixa de se ver como alguém que luta para ganhar dinheiro, a luta perde sustentação. Quando você deixa de se ver como alguém preso às dívidas, elas começam a se dissolver com mais rapidez. A identidade é a raiz. As circunstâncias são apenas os galhos. Existe uma confiança tranquila agora, quase discreta. Você não precisa anunciar, provar ou esperar validação. Florence Scovel ensinava que a verdadeira fé é silenciosa. Ela não grita, não implora, não ameaça. Ela sabe. E quando você sabe, suas decisões mudam, suas reações mudam, sua postura muda. O dinheiro começa a se organizar ao redor dessa postura. Não como um prêmio, mas como uma resposta natural à estabilidade interna que você construiu. Talvez você esteja começando a notar que oportunidades aparecem sem esforço excessivo. Pessoas certas surgem no momento certo. Soluções se encaixam. Florence Scovel dizia que quando a pessoa entra em alinhamento, ela para de nadar contra a corrente e passa a ser levada por ela. Isso não significa ausência de desafios, significa presença de suporte. A vida deixa de parecer um campo de batalha e passa a parecer um sistema cooperativo. Existe também um reconhecimento interno importante. Você percebe que não precisa mais se definir pelo que faltou. Sua história financeira deixa de ser uma ferida aberta e passa a ser apenas parte do caminho. Florence Scovel ensinava que quando você ressignifica o passado, ele deixa de controlar o futuro. Você não apaga o que viveu, mas retira o peso emocional. E sem peso emocional, o fluxo se libera. E aqui se fecha um entendimento essencial. Você não manifestou dinheiro apenas para resolver problemas. Você manifestou consciência para não voltar a criá-los. Essa é a verdadeira vitória. A abundância deixa de ser instável porque você deixou de ser instável por dentro. E quando isso acontece, o que entra permanece. O que chega se multiplica. E o que antes parecia distante se torna parte da sua realidade cotidiana. Bloco 20. Existe uma última verdade que Florence Scovel sempre ensinou, mesmo quando não estava explícita em palavras. A vida responde a quem assume responsabilidade pela própria consciência. Não culpa, não cobrança, mas responsabilidade. Você entende agora que tudo começa dentro. Não como punição, mas como poder. Esse entendimento não pesa, liberta. Porque quando você sabe onde o comando está, você deixa de se sentir à mercê das circunstâncias. Talvez você olhe para trás e perceba que nada do que viveu foi desperdiçado. Cada dificuldade, cada aperto,
Cada momento de dúvida serviu para te conduzir até aqui. Florence Scovel dizia que não existe erro, existe aprendizado. Quando você aprende, você não repete, e você não está mais repetindo. O ciclo se encerra porque a lição foi integrada. Isso traz uma paz profunda, quase inexplicável. Existe uma sensação de que você não precisa mais correr. A vida não está te perseguindo, ela está te acompanhando. Florence Scovel ensinava que quando a pessoa para de fugir do medo, o medo perde a função. Você não precisa mais se preparar para o pior. Você pode se abrir para o melhor. Essa abertura muda tudo. Ela cria espaço. E onde há espaço, a abundância entra. Talvez você perceba agora que ganhar dinheiro deixou de ser o centro da sua vida. E exatamente por isso, ele começa a funcionar melhor. Florence Scovel dizia que quando você coloca algo no centro com desespero, você o desequilibra. Quando você integra, você estabiliza. O dinheiro encontra seu lugar correto. Ele serve à sua vida, não governa suas emoções. E isso é liberdade. Existe uma gratidão silenciosa se formando. Não aquela gratidão forçada por frases prontas, mas uma gratidão madura, que reconhece o caminho percorrido. Florence Scovel ensinava que a gratidão madura é o selo final da manifestação. Ela não pede mais, ela reconhece. E reconhecer é confirmar que a lei funcionou. Essa confirmação fortalece tudo o que vem depois. E assim, o processo se completa. Você não chegou aqui por acaso. Você leu, ouviu, sentiu porque estava pronto. Pronto para deixar para trás o padrão da luta. Pronto para sair das dívidas não apenas no papel, mas na consciência. Pronto para ganhar dinheiro sem medo, sem culpa, sem autossabotagem. Pronto para viver em abundância como um estado natural. Essa é a lição final. Quando você muda por dentro, a vida muda por fora. Sempre.